Olá, galerinha! Tudo bem? E se a pergunta da prova da UERJ, baseada em 1984, fosse: um povo sem memória controla a sua história? Quais são as relações entre memória e controle da história? Bom, gente, eu coloquei na thumb desse vídeo uma thumb bastante polêmica, né? Há um ditado popular, né, aqui no Brasil, de que o brasileiro tem memória curta ou é um povo sem memória. Eu peguei essa frase aí do Tarcísio Rocha, coloquei aqui na thumb. Né? Ele diz assim: o brasileiro é um povo sem memória. Se o mundo acabasse hoje, ninguém lembraria disso daqui a uma semana. Né? É uma frase bastante forte, bastante, né, impactante, né, para nós falarmos aí dessa questão da memória. Bom, gente, e é o tema do vídeo de amanhã. Né? Quem controla a história, quem controla o passado, controla o futuro. Né? O presente e o futuro, que é uma das frases mais impactantes de George Orwell, em 1984. Tá? E aí? Bom, o que é o controle da memória? Como é que é feito esse controle da memória? Em todo lugar do mundo, sobretudo a partir do século XIX, a memória oficial começou a ser construída. O século XIX ele é conhecido como um segundo momento, né, um segundo advento de nacionalismos, né, de nações surgindo e o comprometimento da literatura, da arte, né, já no início do século XX, ali, do cinema, né, com a construção de uma memória nacional. Então, essa memória ela buscava construir o que seria a Alemanha, o que seria o Brasil, o que seriam os Estados Unidos, o que seria a França. Né? Só que essa memória é uma memória construída de maneira o quê? A oficializar a construção do Brasil, do que é o Brasil, do que é o brasileiro, do que é o seu povo. E essa memória e essa história com H maiúsculo, elas são construídas segundo um discurso da época, do século XIX, né, da passagem do XIX para o XX, que era um discurso totalmente etnocêntrico, racista. Né? Então, por exemplo, se você for pegar os heróis da história nacional, quem são? Né? Duque de Caxias, Dom Pedro II, né? São sempre homens nobres, brancos, né? Com grandes pompas, com grandes cargos, tá? E é deixado de lado toda a história, né, de grupos sociais que são importantes, né, para a construção da história do país. Que grupos sociais são esses? Né? Então, são deixados de lado a história dos negros, das mulheres, né, dos indígenas, né, dos povos locais, dos povos autóctones, tá? E toda essa construção dessa história tem como base, né, a seleção de memórias, né, que sejam interessantes para essa elite. Então, as memórias que vão ser recordadas no futuro são as memórias oficiais, que o governo comanda, que o governo controla. E como que ele comanda? Né? Ele comanda fazendo uso das instituições de memória, fazendo controle das instituições de memória. Quais são essas instituições de memória? Museus, né? Academias, como a Academia Brasileira de Letras. Né? O controle dessas instituições permite ao Estado, né, permite à elite governante que se construa uma memória, e uma memória atrelada ao que essa elite pensa do que é o Brasil. Então, por exemplo, vou escolher um herói brasileiro que as crianças vão estudar lá no ensino fundamental. Né? Vou escolher Duque de Caxias. Por quê? Porque ele é um militar. O brasileiro ele tende, né, a gostar, né, das instituições militares como instituições de ordem e progresso, como diz a nossa bandeira aí, né? E ele é um homem, aí eu vou construir a história dele, né? Construindo uma história como um herói, né? Teve uma participação fundamental na Guerra do Paraguai, né? Então você tem toda uma noção ali de guerra, de heroísmo, né? Um heroísmo masculino, e vou construir essa ideia desse herói masculino como o Duque de Caxias. Vou criar um panteão para ele lá no centro do Rio, na Avenida Presidente Vargas, né? Em frente a uma instituição militar. Então você constrói toda uma narrativa oficial
na qual, né, os heróis são brancos, homens, né, e foram homens importantes, de um segmento importante, de uma elite num determinado contexto da história nacional. E deixa de lado todos os restantes, né, os outros personagens que fizeram parte desses anos de história da construção do que vem a ser, né, do que vem a ser construído como Brasil, né, dessa narrativa do que é o Brasil. Gente, toda narrativa, inclusive a narrativa, né, nacionalista, ela parte do ponto de vista de criação de ficções, né, de seleções de personagens, né, você seleciona alguns personagens, deixa de fora outros, né, não debate algumas coisas, por exemplo, né, a historiografia brasileira ela sempre teve uma vergonha, né, de debater o tema da escravidão. Né? O tema da escravidão sempre foi um tema que envergonhou bastante o Brasil. Então, e quando era debatido, né, o escravo era retratado como alguém manso, alguém cordial, né, alguém que é fundamental ao sistema. Né? Enfim, né, se você for pegar diversos relatos aí, né, da construção dessa história do que vem a ser o Brasil nos últimos 521 anos, né, você tem tudo isso, né? A construção de um brasileiro como um povo manso, como um povo cordial, né? Não sujeito, né? Não afeito a guerras, né? Confrontos. Né? Então, o livro 1984 mostra isso, né? Como que as relações entre memória e história são fundamentais. Então, vamos lá, vamos voltar à pergunta aqui que eu fiz. Um povo sem memória, tá? É a pergunta que vai estar como título desse vídeo. Um povo sem memória controla a sua história ou ele é controlado por diversas elites que dominam a sua história? Fica a pergunta para você. Se você quiser desenvolver essa redação com essa pergunta, como se essa pergunta fosse a pergunta da prova da UERJ, lá do dia 2 de maio, pode fazer, enviar aqui para o e-mail do canal e eu vou tentar responder e vou tentar passar aí para vocês o meu feedback. Bom, divulguem o canal, deem o like no vídeo, né? Passem aí nos grupos de vocês, grupos da escola, para vestibulares, tá bom? Grande abraço, professor André, até o próximo vídeo.